Vai gravar de algum lado, né? Eu também podia ter sentado aí, né? Mas como, né? Ia dar um recadinho ali, Não. sei, fiquei na dúvida. O recado vai ser por cá mesmo. Mesmo porque a gente vê o quanto que tá todo mundo super preocupado com o Unicef Bruno e com outras pessoas também, que a gente recebeu notícias que são pessoas que estão passando por momentos complexos de saúde, não só de Covid, como foi ontem a Cláudia Rodrigues. Então é um momento tão triste, né? É um momento que parece que tá chegando mais próximo, né? Das pessoas, cada vez mais, assim, as pessoas que estão em casa, as pessoas estão cada vez mais tendo referências de amigos, de parentes, de pessoas próximas, que estão, sim, passando por momentos, seja de todos os tipos, né? Com a Covid, que eu acho que é uma coisa que começou a surgir agora, mais próxima de todos nós, mas também outras doenças, pessoas que já estavam no tratamento também estão sentindo uma piora, mas o caso da Anissete realmente chamou muita atenção, desde ontem, na verdade, né? A Anissete, a gente tem novas informações sobre o estado de saúde dela, ela que realmente tem 87 anos, é preocupante, né, Kátia? É preocupante e, ao mesmo tempo, a gente fica imaginando, né, o quanto que muita gente não está tendo a responsabilidade que precisa ter, não consigo só, não, com o próximo, né? É um pouco o caso, né? É uma sensação chata, estranha, porque você sempre reforça isso e naturalmente isso deveria vir de cada um de nós, essa preocupação com a nossa saúde, saúde de quem a gente ama, saúde dos colegas, não importa, de uma maneira geral. Todo, né? Existe sim ainda, por incrível que pareça, uma nuvem de pouco caso, ou isso não vai acontecer comigo, ou de alguém muito próximo, não sei porquê, acho que isso daí, infelizmente, a gente nunca vai entender ou explicar porque para algumas pessoas isso ainda está tão distante, sendo que está cada vez mais próximo. Então, e ao mesmo tempo situações que podiam ser evitadas, né? Isso que eu acho que é diferente da Cláudia Rodrigues, que também está passando por um momento delicado, daqui a pouco a gente vai falar sobre o caso dela, mas que são complicações que não foram causadas por ninguém, simplesmente coisas da vida que não tem como a gente... Decorrência da doença, né? Modificar, mas que a forma como ela encara a doença, ela que é uma fênix, faz toda a diferença também, né? Faz, é motivador. Né? Eu acho que a forma da gente encarar a vida com otimismo, com fé, que a fé, independente da crença de cada um, indiscutivelmente ela ajuda no caminho, porque todo mundo vai passar por momentos difíceis em alguma hora ou não. E é isso, é uma forma motivadora de enxergar. E olha que ela tem uma doença incurável. Então. Ela tem uma doença que ela não causou, que ela não teve culpa, ela e tantas outras, né? É verdade. Agora, da Anissete Bruno, o que a gente ficou sabendo ontem é que ela teria testado positivo, né, para o Covid, teria sido internada. Exatamente. E estava, na verdade, instável. Mas estava estável, mas com respiração artificial, ventilação mecânica. Não entubada, nem nada. Exatamente, ela estava com uma respiração ali auxiliar, né, que eles chamam, para ajudar justamente nesse momento. A gente, inclusive, mostrou um vídeo, né, do Paulinho, né, do Paulo Goulart Filho, explicando um pouco do estado de saúde da mãe. A gente também falou com ele, nossa produção falou com ele disse que estava ali todo mundo, toda a família focado realmente nessa recuperação e nessa melhora da Anissete Bruno. E hoje nós acabamos tendo uma atualização do caso, porque uma das filhas acabou fazendo um vídeo e entregando ali como está a situação real da Anissete Bruno hoje. Né? Foi a Beth fez o vídeo? Foi. E ela contou como está a Anissete? Ela contou um pouquinho como está a Anissete, como passou as últimas 24 horas, né? Como ela passou esses últimos momentos. Afinal de contas, a gente sabe que é uma doença que ela oscila muito, né? Esse é um problema dessa doença. A gente viu o caso ontem também, que a gente falou do Eduardo Galvão, por exemplo, que estava ali num processo, estava ruim, do nada melhorou também, né? Ele teve uma melhora, ele começou a comer comidas sólidas, né? Ingerir alimentos sólidos também, que ele só estava à base de alimentos líquidos, ou seja, é uma doença que ela oscila muito, né? Esse é o problema, porque ninguém sabe como cada corpo vai reagir. Evolui rápido. Aproveitar e mandar um beijo para Luciana Dias, nossa colega de trabalho que também está com Covid, está em casa, que se recupere rápido. O Celso, doutor Costela, que também está com Covid, que se recupere, saia dessa rapidinho. Mariana Godoy, graças a Deus, já se recuperou, voltou ontem ao vivo. Um beijo para Mariana. E aí a gente tem tanta gente, eu vou te falar, que a gente vai vendo, foi o que a gente comentou, que mais próximo da gente vai se contaminando. E ao acaso, por exemplo, como é o caso do Alok, que a gente vai falar também daqui a
pouco, por exemplo, ele que tinha uma live programada, foi fazer ali os testes. Aquele teste padrão que tem que fazer, né? Porque Nem afinal de tava contas não estava sentindo nada, pum, positivo. Teve que adiar a live. E o piloto, o Hamilton? Também. Né? Primeiro lugar do campeonato de Fórmula 1, ele também foi hoje constatado positivo para a Covid. Já não vai mais correr nas outras corridas. Então você vê, gente, ninguém está livre disso. É o raio do álcool gel, da máscara, e mesmo assim, a gente, por um problema, a gente pode pegar. Ninguém está livre disso. Ninguém está imune. É colocar a mão no lugar que estava contaminado, coçar o olho ou arrumar a máscara e pronto. E são essas pequenas coisinhas, né? Esses gestos. Né? Vacilo mesmo. Você tá aqui, às vezes, com a caneta na mão, prestou para alguém, pegou de volta, aí vai coçar o olho. É o hábito de colocar a caneta na boca. Sim. Que a gente sempre teve. Na boca. E agora, depois de tanto tempo, a gente também relaxa um pouco em algumas coisas, Pessoas que roem unha. Sim, também. Colocando a mão na boca. Pequenas coisas, gente. Não precisa de grandes complicações. Não é sair beijando todo mundo, não. Vamos mostrar o vídeo também da Beth, né? Vamos mostrar o vídeo da Beth, filha da nossa querida Anissete Bruno, que está no hospital e que agora a gente vai mostrar em detalhes para você. Olha lá. Sejam bem-vindos vocês do Brasil todo. A gente estava falando de alguns casos aqui, como o da Anissete Bruno, que foi internada, constatada antes que ela estava com Covid, deu positivo do Covid. Ela acabou sendo internada até ontem. Estava respirando com a ajuda de aparelhos, mas estava bem. Sim. E aí, estável, pelo menos, que é uma palavra que hoje é boa. Hoje, ainda mais para o Exatamente. coronavírus. Você falou que a Beth gravou um vídeo hoje, A Beth gravou um vídeo hoje atualizando realmente o estado de saúde da mãe, que está internada lá no Rio de Janeiro, né? E ao que tudo indica, ela, aparentemente nesse vídeo ela está muito preocupada com o estado de saúde da mãe, inclusive pedindo aí corrente de oração para a mãe. Paulinho também. Então realmente a situação é um pouco mais complexa do que a gente imagina. A gente pode ir, se você quiser ver o vídeo. Vamos ver? Então vamos ver. Olá, queridos amigos. Eu vim aqui dar notícias de minha mãe. Ontem ela teve uma ligeira piora, então foi necessário sedar e entubar. Mas eu tenho muita fé. Essa doença é assim mesmo. É uma luta e nós vamos vencer essa luta. Ela está sedada, não está sentindo nada e ela vai vencer essa luta. Eu queria propor a vocês, todos os dias às 18 horas, uma oração para a Anissete. Vamos orar todos os dias até ela estar recuperada, com saúde, sorrindo, com a sua energia de alegria e de luz e de vida que ela sempre teve e que vai continuar tendo. Então eu conto com vocês todos os dias às 18 horas. Oração para a Anissete. Tanto a Beth Goulart como o Paulinho ontem, os dois você vê falando de uma forma positiva, porque eles são extremamente positivos. Pensam no melhor, como a gente tem que pensar no melhor, mas também todos com ar de muita preocupação. Porque a Anissete tem 87 anos, né? 87 anos. É uma doença ingrata, porque ao mesmo tempo que pessoas de 103 anos, 105 anos... Tem alta. Se curaram, mas ao mesmo tempo estavam estáveis, de repente caíram, de repente ficaram tão boas e saíram do hospital perfeitamente, sem nenhuma sequela, enquanto outros, muito jovens, às vezes 30 anos, 20 e poucos anos, acabam morrendo da noite pro dia. Então, por isso que é uma doença muito preocupante. É o fato de não ter... Exatamente, é o fato de não ter estatística, né? A gente não tem uma doença nova, então não tem histórico, a gente não sabe como reage em determinado tipo de corpo, determinado grupo sanguíneo, não tem como saber, entendeu? Não, ela é imprevisível. Exatamente. Por isso é tão assustadora. Exatamente. Né? E ainda ela trazendo essa revelação, né? Que a Anissete está entubada, está sedada, realmente preocupa um pouco mais, né? Os fãs realmente ficam mais preocupados. Mas em alguns casos é a única solução, né? Sim, mas provavelmente é a solução neste momento, né? Para o corpo dela se focar realmente no que tem que ser focado nesse momento, que é essa recuperação, né? O organismo precisa reagir. A gente sabe que a linha de frente, né, que lida com o Covid, quando chega na fase de ter que entubar, porque não é algo que eles queiram, é algo não é uma necessário. Escolha, né? Normalmente tem até autorização, ou pelo menos um comunicado da família, olha, a gente vai ter que entubar. Quer dizer, não é o que as pessoas ou os familiares querem ouvir. Se está acontecendo, é porque realmente o organismo da Anissete está pedindo. E pode e deve melhorar, por que não? Pode claro e que deve. Sim, lógico, sem a gente dúvida. nunca pode dizer que não. Não, de jeito nenhum. Mas quando a gente diz que essa é uma doença ingrata, é justamente porque lá no começo tinha gente que falava assim, eu preferia já pegar de uma vez, eu estava livre. E a gente viu que não é bem assim. Eu não sou do grupo de risco. O grupo de risco é quem está vivo. Não existe mais exatamente. isso. E por experiência também, acho que a Cíntia também pode falar até melhor sobre isso, mas o hospital, quando a família impede, né, ou pede para preservar o boletim médico, é porque a situação realmente é um pouco mais grave. Um pouco mais delicada.
delicada, pelo menos. A gente sabe disso, né? É um protocolo já. Ou então, mantém-se algo tenso ali, porque não há aquela informação de melhora ou até algo efetivo. Então a família fala, segura, não emite boletim, porque senão gera uma série de coisas. E depoimentos como o da Beth, ontem do Paulinho, isso é muito legal, uma comunicação muito franca. Direta, da né? família do artista, pedindo oração, corrente de oração. Isso traz o artista para o nível que é o que acontece. De humano.